Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos responder uma pergunta muito interessante do Ricardo Paulo da Silva. Ele faz a seguinte pergunta: eu fiz faculdade de medicina e diversas vezes os alunos de medicina, o que eles precisam fazer é entrar numa sala onde existem vários corpos que eles estão no formol sendo cultivados para o estudo dos alunos de medicina. Todas aquelas pessoas que estudaram medicina sabem que existe uma grande parte do estudo prático em pessoas que já estão mortas para aprender as partes do corpo, para você saber como funciona e onde estão localizados cada órgão. A pergunta é, será que essas almas sofrem pelos corpos não estarem ainda enterrados ou não? Será que, por outro lado, isso daqui é uma grande mitzvah? Porque se os médicos não tivessem essa opção de estudar em corpos, então provavelmente eles saberiam muito menos, porque é muito raro que médicos que ainda não são formados possam entrar em operações para ver como são feitas as operações, conhecer na hora que está acontecendo o corpo humano. Qual é a visão da verdade para esta prática? Então nós começamos, antes de tudo, com uma pequena explicação do que acontece com a alma quando a pessoa morre. Então nós vamos começar alguns minutos antes da morte. Na verdade, 30 dias antes da morte, explicam pra gente os nossos sábios, principalmente no Zohar, 30 dias antes da morte, o tselem da pessoa, isso seria a tradução da alma da pessoa, na verdade é uma parte da alma da pessoa, que ela é uma parte que ela está fora do corpo. Essa parte se chama tselem. É o que está escrito na Torá, que o homem foi feito Betselem Elohim, ou seja, ele foi feito à imagem de Hashem. Então essa imagem, na verdade, ela está fora do corpo da pessoa, ela envolve o corpo da pessoa e ela se conecta com a alma que está dentro do corpo da pessoa. 30 dias antes da pessoa falecer, essa tselem, ela vai embora. Essa tselem, ela já não está mais nesse mundo material. E esse é o sinal para todos os animais e para todos os seres espirituais, como anjos e diversos outros, saberem que essa pessoa se aproximam os dias dela deixar o seu corpo e a sua alma ir para o lugar aonde ela merece, seja no Gehinom ou no Gan Eden, seja que ela vai para o Gehinom para ser limpa, seja que ela vai para o mundo das almas, ou seja, para o Jardim do Éden superior, que é onde as almas que merecem elas vão, para esperar então até que o seu corpo se decomponha e o mundo esteja pronto para a ressurreição dos mortos. Alguns momentos antes da morte, aquela pessoa ela tem os olhos abertos, ou seja, nós sabemos que à nossa volta existem diversas entidades espirituais, sejam anjos, sejam almas que elas não têm ainda o mérito de entrar no Gehinom para ser limpas, e assim por diante, diversos seres espirituais estão aqui à nossa volta. Porém, nós não podemos ver, assim como uma pessoa que ela usa óculos, se você tira o óculos, então aquela pessoa ela não consegue ver direito as coisas materiais, ela não consegue ler uma coisa, por exemplo. Assim também, aquelas pessoas que elas estão em vida, a maioria de nós, elas não têm a possibilidade de ver seres espirituais. Alguns momentos antes da morte dessa pessoa, alguns momentos antes da alma sair, então os olhos dela são abertos e ela recebe um óculos espiritual e ela tem a permissão de ver tudo aquilo que ela não tinha antes. A primeira coisa que essa pessoa vê são os parentes dela. Os parentes dessa pessoa, se ela tem mérito, eles vêm
e eles o acompanham até o seu lugar. Se ela não tem mérito, os parentes eles vêm e na verdade eles choram e eles sofrem pelo final que essa alma terá. Então ele vê, tudo isso é óbvio que são infrações de segundo nesse nosso mundo, porque o tempo no mundo espiritual ele funciona diferente. De qualquer maneira, ele vê os seus parentes, logo depois ele vê o anjo da morte, e o anjo da morte é aquele que tira a alma do corpo dele, cada um de acordo com a sua morte que ele foi decretado. Logo depois, a alma, ela sai do corpo, ela fica muito confusa e ela não sabe direito o que aconteceu. Então, levam ela para o tribunal. Porém, até ela chegar no tribunal, levam muito tempo. E o que acontece com a alma até ela chegar no tribunal? Na verdade, aquela alma ela fica vagando. E ela vai vagando e somente ela tem a permissão de subir para o tribunal quando é enterrado o corpo daquela pessoa. Por isso nós falamos no nosso vídeo sobre cremar, que é totalmente proibido cremar, mas se a pessoa foi cremada, é necessário enterrar as cinzas daquela pessoa e não guardar em um pote chas v'shalom, porque aquela pessoa que ela é guardada num pote, ela não foi enterrada, então a alma dela ainda não teve a permissão de subir para o tribunal celeste e ter o seu julgamento. Então, assim acontece com a pessoa que ela não foi enterrada. A alma dela ainda não tem a permissão de subir para o tribunal celeste. Quando a pessoa ela é enterrada, logo no segundo que ela é enterrada, então vem três anjos e um deles cava a cova da pessoa para que ela possa ficar em pé, e aí começa o primeiro julgamento da pessoa, que se chama Hibut HaKever, que lá, na verdade, eles tiram, esses anjos, eles tiram as impurezas e as forças do mal que se juntaram com a parte da alma que se chama Nefesh e também com o corpo da pessoa. Porém, como nós falamos, a única maneira da pessoa ter permissão de começar todo o julgamento da sua alma é quando essa pessoa é enterrada. Assim nós vemos no livro de Iov. Para aqueles que traduzem os livros da Torá, o livro de Jó. Está escrito no livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 28. Porém, a sua carne a ele doerá, e a sua alma sobre ele se enlutará. Explicam nossos sábios, a alma, ela somente fica enlutada pelo corpo quando a carne dele dói. Quando a carne da pessoa dói, é quando ela é enterrada. A partir do momento que ela é enterrada, a carne começa a se decompor, é como se fosse que a carne está doendo, e aí a alma começa a se enlutar pelo corpo. Esse luto demora 7 dias, que são 7 dias que os parentes também devem ficar de luto. Depois desses 7 dias, a alma, então, ela começa a sua jornada para o julgamento celeste, onde será decretado o que acontecerá com ela até a ressurreição dos mortos. Mas, de qualquer jeito, a única maneira de começar essa jornada é quando o corpo é enterrado. Por isso, a resposta dessa pergunta é que a prática de guardar corpos seja com a melhor das intenções, ou seja que você quer ensinar para outros médicos como é o corpo humano e quais são os lugares de cada órgão. De qualquer jeito, estudar anatomia com pessoas mortas, isso não é uma prática correta de acordo com a Torá. Existem outras maneiras de começar de conhecer o corpo humano, principalmente hoje em dia com a tecnologia. É óbvio que nós não necessitamos disso e, de acordo com a Torá, seria muito melhor se não tivéssemos isso. Não somente isso, se não existe uma proibição da Torá de deixar um morto passar a noite não enterrado, porque como nós sabemos, a noite ele é o momento que as forças do mal elas dominam, e nós não podemos deixar um morto que passou a noite e esperar para enterrá-lo até amanhã, salvo em alguns casos na Halahá, quando, por exemplo, você quer que a família venha, ou você quer que pessoas de fora venham quando uma pessoa muito importante faleceu. Então, às vezes se espera até enterrar essa pessoa para que possam haver uma aglomeração maior de pessoas para dar honra para aquele morto. De qualquer maneira, não é uma prática correta e é uma proibição da Torá você deixar de enterrar uma pessoa até o outro dia. Isso também entra na proibição de doar
órgãos de uma pessoa que faleceu, porque cada parte da pessoa que faleceu deve ser enterrada. Os nossos sábios dizem que até mesmo uma pessoa que Chas v'Shalom, ela foi morta de uma maneira que o seu corpo não está junto, ou seja, existem algumas partes daquela pessoa espalhadas, então todas as partes do corpo devem ser colocadas juntas no mesmo lugar, porque enquanto aquelas partes não forem enterradas, então a alma não tem descanso. Por isso é um problema você fazer doações de órgãos para pessoas que já faleceram e usar esses órgãos para outras pessoas. Mas isso é um outro assunto que nós falaremos depois. De qualquer jeito, uma pergunta muito importante e uma pergunta muito, infelizmente, comum nesse caso. Se você é um estudante de medicina e você tá agora com a pergunta, se eu sei agora que é uma proibição, o que eu faço? Será que eu deixo de estudar medicina? A resposta é não. Você não deixa de estudar medicina. E se você tiver uma aula com pessoas que estão mortas, você não tem o que fazer. E a melhor opção agora, depois dessa situação, é você sim estudar aquelas pessoas. Porém, nós estamos falando que se perguntam para você, como algum dono de uma universidade, você tiver a opção de escolher se usar esse tipo de prática, fazer esse tipo de prática ou não, a resposta é não. Porém, uma vez que você é um estudante de medicina, estude da melhor maneira e sempre lembre que você deve ter a intenção de salvar pessoas e ajudar os doentes, fazendo assim com que as pessoas tenham mais força para servir o seu Criador. E Yehí Ratzon, que nós consigamos cumprir tudo aquilo que nós estudamos.